é uma boa tática para tentar arrancar as possíveis contradições nos depoimentos deles. Sinto falta, nesse depoimento, do almirante Bento Albuquerque, que foi uma figura que tentou entrar com as joias e disse que as joias eram para a primeira-dama, no momento em que tentou entrar com as joias. Depois ele tentou, se embaralhou, tentou contar novas versões, mas ele me parece, desse grupo todo, a pessoa que tem menos compromissos com o Bolsonaro, e até mesmo com o bolsonarismo. Ou seja, a versão dele me parece que era importante estar junto com esses outros. Ele está diretamente envolvido e porque ele tentou enganar, engambelar a Receita Federal. Ele foi lá com um subordinado dele, ele ou o subordinado, um dos dois passou com um kit de joias, e ele e o subordinado parece que ficou. Então, ele precisa explicar essa situação toda. Por que tentou enganar a Receita, de quem era de fato as joias, e essa história de acervo particular, etc. Acho que faz falta o almirante Bento Albuquerque nesse processo. É o que eu estou sentindo. Mas acho que a tática é boa. Acho também que nós não vamos saber hoje o resultado desse depoimento deles todos juntos, né? Desses vários depoimentos juntos. Porque isso daí vai ser tratado ainda de maneira sigilosa pela Polícia Federal, assim como aquele depoimento do Mauro Cid, que durou quase 10 horas e que ainda não se sabe tudo o que foi dito ali, e que é base para isso aí. O depoimento do Mauro Cid, que há uma expectativa de que ali tenha sido, digamos, quase uma delação, se não uma delação premiada, quase uma delação, porque 10 horas falando, ele deve ter contado, e o advogado dele, é preciso saber, o advogado do Mauro Cid é extremamente competente. Confundiu a imprensa toda com várias declarações de ida e volta e marcou um encontro antes desse depoimento de 10 horas com o Alexandre de Moraes, com o ministro do Supremo, um encontro em que os dois conversaram. Logo depois desse encontro é que houve esse grande depoimento de 10 horas, o que aumenta a suspeita de que tenha havido alguma coisa ali, alguma combinação. O senhor vai falar mais? Então vamos fazer um depoimento mais aprofundado? O senhor ele está disposto mesmo a contar mais histórias? É essa especulação que existe hoje entre bolsonaristas e entre governistas. O Josias, tem várias versões sobre esse escândalo das joias, esse esquema das joias, né? Versões, inclusive, diferentes apresentadas pelo próprio Bolsonaro, né? Publicamente, quando ele fala, eu não estou sabendo de joias nenhuma. A própria Michele também já falou isso, né? Ela inicialmente falou, eu não estou sabendo de joias nenhuma. Depois ela tira um sarro num evento recente e ela fala, estão lá na Caixa Econômica Federal as joias. O Assef, quando ele diz, eu fui lá e comprei mesmo, fui devolver à nação essas joias. E fora as versões de Mauro Cid, que não sabemos, porque ele está preso, né, por causa da carteira de vacinação, e depois que veio mais informações a respeito do escândalo das joias, e aí a gente tem, na verdade, as trocas de mensagens, essas sim vazaram, e ele negociando, conversando com o pai, que recebeu dinheiro, que foi para fora do país, que depositou dinheiro. Então, quer dizer, são várias versões aí que já foram apresentadas publicamente, né, Josias? Aqui a gente, para resumir um pouco essa história, Fabiola, a gente pode dizer o seguinte, a defesa do Bolsonaro construiu uma tese para ser usada como uma espécie de dique, uma imensa represa. Os advogados do Bolsonaro alegam que ele tinha direito legal às joias e que poderia fazer com elas o que bem entendesse. E imagina-se que essa represa frágil, representada pela tese jurídica, vai ser suficiente para reter toda a lama produzida por uma usina de trambiques, que inclui o envio de joias ao exterior
no avião presidencial, a ausência de comunicação, de documentação no departamento responsável pela catalogação dos presentes no Palácio do Planalto, a venda das joias no exterior, a recompra das joias para depois serem devolvidas ao TCU. Quando se pergunta ao advogado do Bolsonaro sobre tudo isso, ele diz que isso não tem interesse para ele, não importa. Para ele, o importante é que o presidente tinha direito legal às joias, podia, inclusive, ele tinha direito de herança sobre aquelas joias. Os herdeiros do Bolsonaro teriam também direito às joias. Então, ele podia fazer o que bem entendesse. A forma como foi feito, que denuncia a ilegalidade, porque se fosse assim tão simples, ele tem direito, primeiro, não teria escondido as joias no avião presidencial, não teria vendido as joias clandestinamente, não teria corrido para recomprar as joias, para devolvê-las ao TCU quando foi pilhado em flagrante, não teria tanta mensagem revelando a ilegalidade no celular do Mauro Cid, no celular do Frederico Wassef. Então, as evidências todas indicam que foi cometida uma ilegalidade ou um conjunto de ilegalidades. A defesa construiu um dique, uma represa, e acha que essa lama vai ser contida por essa represa. Impossível, Fabiola. Por mais engenhosidade que os advogados tenham, o Bolsonaro hoje se tornou um investigado indefeso. Então, ele será posteriormente indiciado pela polícia. Neste caso das joias, o inquérito em que a polícia acredita ter reunido mais evidências, provas contra o Bolsonaro. Ele será indiciado. A polícia estrategicamente aguarda pela saída do Augusto Aras, Lindor Araújo e dessa tropa bolsonarista da Procuradoria-Geral da República para promover esse indiciamento e para enviar as evidências recolhidas para a Procuradoria, que, com um procurador já indicado pelo Lula, haverá de formular uma denúncia ao Supremo, Fabiola, que será submetida à análise do Alexandre Moraes, que é o ministro que foi chamado pelo Bolsonaro de canalha e que tem um empenho inaudito, um empenho raras vezes vista na condução desse inquérito ali no Supremo Tribunal Federal. Diria você, então, Fabiola, que o dique construído pelos advogados é insuficiente para conter a lama que se formou em torno do Bolsonaro.